Olá, pessoal. Meu nome é Paula Azevedo. Eu estou aqui hoje a convite da professora Ana Carla para tratar de mais um tema super importante dentro de direito financeiro, que é o planejamento orçamentário e o processo legislativo. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como esse planejamento das legislações orçamentárias devem acontecer e como eles vão se tornar legislações para que essas legislações tenham o poder ou tenham a possibilidade de impactar na sociedade. Gostaria desde já de agradecer muito a oportunidade da professora Ana Carla em contribuir com esse projeto que ela está liderando aí frente à USP, uma vez que o direito financeiro ele tem tomado assim uma importância, e ainda bem que isso está acontecendo dentro do nosso cenário brasileiro, que sempre tratou as legislações orçamentárias de forma tão técnica, de forma tão afastada da população. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês consigam aproveitar, espero que vocês consigam absorver essa ideia do que significa um planejamento orçamentário e como que ele deve ser realizado de fato. Alguns slides que eu preparei para que a gente consiga, de uma forma mais didática, de uma forma mais produtiva, entender, então, que planejamento que é esse, quais são os diferenciais do planejamento orçamentário, como que o processo legislativo ele pode impactar, de certa forma, dentro desse planejamento orçamentário, o que os gestores públicos ou os gestores de políticas públicas eles podem fazer para contribuir para que a gente consiga um planejamento orçamentário que seja um planejamento mais perto da nossa realidade, que seja um planejamento orçamentário que de fato indique quais são as insuficiências, quais são os problemas que estão acontecendo naquela comunidade, tá? Que a gente precisa de abordar esses temas aqui. Pensando nisso, eu preparei para vocês aqui, dentro do nosso tempo aqui, da nossa aula, 5 temas para que a gente pudesse tratar dentro de planejamento orçamentário e processo legislativo. Então, o primeiro tema que eu tenho aqui para vocês é exatamente o planejamento orçamentário e o processo legislativo, algumas noções introdutórias. Como que esse planejamento orçamentário pode, de fato, impactar na situação daquela sociedade, né? Dentro daquele ambiente, né? Dentro daquele recorte regionalizado. O segundo, orçamento público, houve uma evolução nesse conceito, né? A gente vai tratar do chamado orçamento tradicional, a gente vai tratar do chamado orçamento moderno. Como que isso impacta na vida da sociedade, como que isso impacta na vida do gestor público, para que ele consiga entender a diferença de você simplesmente prever uma receita, uma despesa, e a diferença de você programar uma despesa, a diferença de você realizar um projeto para que essa despesa seja de fato efetivada dentro da sociedade. Logo em seguida, a gente vai para o ciclo orçamentário. Como que funciona esse ciclo? Eu elaboro a proposta orçamentária, ela vai ser votada, ela vai ser discutida, e aí depois? Ela precisa de ser executada, ela precisa de ser avaliada, então a gente vai falar um pouquinho disso aqui também no nosso terceiro momento, dentro da nossa aula. No nosso quarto momento, a gente vai tratar das legislações orçamentárias, quais são as leis que são denominadas como leis orçamentárias, e como acontece a tramitação legislativa dessas legislações. A gente vai falar sobre os aspectos principais, claro. E para finalizar, a gente vai falar de uma classificação que é adotada aqui dentro das nossas legislações orçamentárias, que é a classificação por estrutura programática. Então, muitos de vocês com certeza já ouviram falar nessa divisão entre programas, ações, atividades, projetos, as ditas operações especiais, e o que isso significa, né? O que isso vem trazer para a gente, como que há essa diferenciação, como que o gestor público, na hora de realizar essa legislação, ele deve adequar, ele deve apresentar esses programas dentro de um planejamento, que deve ser um planejamento realizado
de forma mais acessível possível. Iniciando aí a nossa primeira parte da nossa aula, planejamento orçamentário e processo legislativo, noções introdutórias. Bom, primeira coisa que eu preciso de falar para vocês é o que nós, se nós já não estamos cientes, a gente deveria estar, é que a Constituição, no artigo 37, quando ela fala ali de forma principal da administração pública, ela impõe, ela vincula uma administração pública que seja eficiente. Então, o princípio da eficiência, ele veio posteriormente, via emenda constitucional, para poder ser agregado ao artigo 37, exatamente para dizer para a administração pública: você não está aqui, gestor público, para simplesmente pagar e receber impostos e pagar despesas. Você não está aqui, você está aqui para que o seu governo, para que a sua administração seja eficiente. Então, isso, de certa forma, esse mandamento da eficiência, ele é um mandamento que é um mandamento vinculativo. Então, não existe outra possibilidade para o gestor público, senão uma administração que seja eficiente, tá? Nós, por mais que isso, em muitas situações, seja muito distante da nossa realidade, né? O Brasil, ele é dividido em muitos municípios que são muitas vezes de pequeníssimo porte. Então, a estrutura dentro desses municípios é uma estrutura prejudicada no sentido de que não existe um suporte técnico, não existe um suporte de pessoal para que as pessoas mesmo entendam o quê? Ou para que os gestores públicos entendam o quê? Que eles estão ali para cumprir o interesse público. Então, ele não está ali para poder cumprir a vontade dele. Eu quero fazer, a gente vê tanto isso nas campanhas eleitorais, principalmente. No meu governo será assim, isso não pode acontecer. O agente público, ele tem que lidar com a noção de interesse público e não com a noção de um interesse que seja individual e não com a noção de um interesse que seja de certo grupo. Ele não está ali para atender isso, e isso é básico. A gente já, né, vocês com certeza já estão vendo isso há um bom tempo. E tenho certeza que foi exatamente isso que os trouxe aqui para que vocês começassem, então, a entender como que se dá essa gestão das políticas públicas. Então, isso é básico, a gente está partindo de um ponto básico aqui para que a gente chegue no nosso ponto principal, que é planejamento orçamentário. Uma outra questão que eu queria destacar com vocês aqui é que, assim como a criação das políticas públicas deve acontecer dessa forma, a criação das legislações orçamentárias, até porque elas representam exatamente a base das políticas públicas, né, o meio de consecução, o meio de concretização dessas políticas públicas, a estrutura deve ser de forma racional. Então, o improviso, ele não pode ter um lugar dentro do nosso planejamento orçamentário. As ações dos gestores públicos, elas não podem acontecer de forma improvisada. Ou seja, eu preciso de ter uma estrutura racional, eu preciso de ter um planejamento que seja vinculativo, eu preciso de ter um planejamento que seja criado, então eu preciso de ouvir as pessoas para que eu chegue em um determinado programa, eu preciso de ouvir as pessoas para que eu saiba como atingir aquela expectativa delas. Então, agir no improviso, né, de forma improvisada, isso não está de acordo com o que a gente chama de planejamento orçamentário. E aí vocês me falam, mas Paula, muitas vezes a gente vê, seja no governo federal, seja no governo estadual, seja no governo municipal, a gente vê as pessoas lidando de forma improvisada com o dinheiro público, e infelizmente essa é a nossa realidade. A gente aqui no Brasil, a gente tem muito medo das informações, né? Eu prefiro acreditar que isso seja de fato um medo do que um desinteresse,
mas a gente tem um medo de acessar as informações, ou muitas vezes a gente nem tem as informações disponíveis, a gente nem tem onde consultar para que a gente faça, para que a gente crie essa estrutura racionalizada. Então, a gente acaba agindo no improviso. Nós estamos vivendo atualmente as consequências desse improviso. Então, nós, por exemplo, estamos vivendo fatos hoje, né? Situações que vieram de uma situação, de uma falta de planejamento orçamentário. Quando? No ano de 2020, quando nós fomos aí surpreendidos por uma pandemia, mas que, querendo ou não, a gente já, né, já ultrapassou aí quase um ano dessa identificação dessa situação pandêmica no Brasil, mas a todo instante os governos querem justificar que eles precisam de agir de forma improvisada, que eles precisam de não respeitar determinado planejamento, porque eles foram pegos de surpresa. Então, eu pergunto, né, existia a possibilidade da gente agir de forma racional, né, se a gente já tivesse, assim como diversos outros países agiram dessa forma, se a gente já tivesse planejado essa situação, se a gente já tivesse planejado os resultados, as consequências dessa situação, estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Né? Então, fica aí, é uma pergunta extremamente importante, porque a gente precisa de ter uma estrutura que seja racional dentro da administração pública. E aí, estudiosa do processo legislativo orçamentário, inclusive na apresentação já deve conter essa informação, mas o meu objeto de estudo é exatamente como as legislações orçamentárias são feitas. Como as legislações orçamentárias, elas aparecem no nosso cenário. A gente ainda tem uma pontinha de apego, digamos assim, a um orçamento tradicional, em que o incrementalismo dele é gigantesco, porque eu simplesmente pego uma política pública e só incremento. Eu não vou avaliar para ver se está ok. Eu não vou verificar se houve eficiência, eficácia e efetividade, né? Eu não vou verificar se esses requisitos foram cumpridos, eu vou apenas incrementando. Então, isso me intriga muito, né? Os meus objetos de estudo são exatamente esses. Como que você vai prever uma receita e uma despesa de determinado município se você, na hora da concretização dessa despesa, você não sabe sequer qual programa, ou se tem um programa lá, porque é obrigado ter um programa, que ele não corresponde à realidade. Então, na hora de gastar o dinheiro, você não tem com o que gastar, ou você não tem como gastar daquela forma que foi prevista. Então, essa estrutura racional é extremamente importante, mas para que essa estrutura racional aconteça, a gente precisa de obter informações. Então, o professor Regis Fernandes, ele indica isso quando ele trata de planejamento orçamentário, e eu acho que é essencial isso, porque a gente precisa de obter uma informação para que a gente consiga ter um agir administrativo.